Hoje, quando pensamos em BL coreano, pensamos em séries como Cement Kera, The Eighth Sensor, Eat My Star. Mas se eu te dissesse que a história do Boys Love na Coreia começou décadas antes, com filmes polêmicos, obras quase escondidas, subtexto queer disfarçado, tinha censura, resistência e uma revolução cultural silenciosa. Hoje você vai ver como a Coreia saiu do tabu para se tornar uma potência do BL. Então, vamos hoje mergulhar na história do Boys Love na Coreia. Já sabe, né? Senta que lá vem história. Para entender o Boys Love coreano, precisamos voltar para uma Coreia muito diferente. Anos 80, pós-ditadura, sociedade profundamente conservadora, a televisão rígida demais, o cinema era muito controlado, homossexualidade praticamente invisível. Não havia espaço para o BL, nem sequer para personagens queer assumidos, mas no subtexto alguma coisa ali começava. Alguém queria mostrar, alguém queria provocar e trouxe isso aqui, ó. Lançado em 1988, o filme Sapanchi foi dirigido aí por Song Kyung-si. O filme foi inspirado aí na vida real de Sapanchi, uma pessoa do intersexo no período Chosun. Como o filme foi baseado em uma história real, levamos aí em consideração a época em que ele foi lançado. Vale a pena conferir? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Porém, sabemos como o cinema retratava essas histórias queer, trazendo aí um tom mais pesado, né? Marginalizados. Até entendo o porquê disso, porque era necessário dizer. Hoje pouca gente fala desse filme, mas ele é importantíssimo. Ele foi ambientado no período Joseon. A obra ela foi ambientada com ambiguidade de gênero e desejo. Para muitos historiadores do cinema queer, esse foi um precursor. Não era BL, mas era uma rachadura, uma provocação num país que sequer discutia sexualidade. Enquanto a Coreia não produzia BL, o gênero já estava entrando pelas portas dos fundos. Diretamente do Japão, mangás como Zetsuai, de 1989, Banana Fish, Gravitation circulava entre as fãs coreanas, de certa forma, né, importados. Digamos, fotocopiados, traduzidos clandestinamente, lido ali às espreitas, escondido mesmo. Muito antes do BL virar essa indústria, existia o quê? O fandom. Isso é crucial, porque o BL coreano nasce primeiro como comunidade e não como mercado. Em 1995 chega o filme Broken Branches, dirigido aí por Park Jin-ho. É uma coletânea de 3 contos aí que gira em torno de 3 gerações de uma mesma família. Uma mulher aí que é a sua 4ª esposa, que vive aí numa época que era legalmente possível ter mais de uma esposa. Porém, ela se vê tratada aí como uma empregada doméstica. O segundo conto, ele conta a história aí de um ativista, estudante juvenil que inicia um relacionamento homossexual. Temos também um terceiro, é um rapaz que foi criado sem pai e que busca conforto em outros homens. Muita gente considera o primeiro grande filme gay moderno coreano e foi extremamente chocante para aquela época. Falava de repressão, desejo, pressão familiar num país extremamente tradicional. A mídia praticamente silenciou. Houve um silêncio, mas o circuito independente percebeu uma nova voz estava surgindo ali.
Em 1999, era aí lançado o filme Memento Mori. Foi um dos primeiros filmes comerciais coreanos a retratar personagens lésbicas. No entanto, as atitudes predominantes na Coreia limitaram aí seu potencial de ampla visualização. Ainda mais porque os temas controversos visavam ali o público adolescente. Memento Mori foi um marco absoluto, mas de um jeito curioso. A Coreia ainda não aceitava falar abertamente sobre as relações queer. Então o cinema escondeu isso dentro do horror, fantasma, escola, tragédia, mas no centro era o quê? Amor. Muita gente chama esse período de a era do queer codificado, quando o desejo precisava ali ser disfarçado. Em 2002 era lançado o filme Rude Move, que é um filme de drama e que narra aí a história de um triângulo amoroso entre uma mulher, um homem que a ama e um homem gay que o ama. Mais controverso do que isso. Vivendo ali às margens da sociedade, eles embarcam em uma viagem de carro juntos. Bem, agora as coisas aqui começam a mudar. A sexualidade já não é só uma metáfora, ela realmente está aparecendo. Mesmo em filmes marginais, né? Mesmo com toda essa polêmica. Em 2005 chega o quê? Um grande terremoto. Chega em 2005 The King on the Cloud. É um filme de drama histórico aí sul-coreano, estrelado por Kim Hoon-sung, Jung Jin-young e Lee Jong-ji. Foi adaptado de uma peça teatral de 2000 sobre Yeon Sang-gon de Joseon, um rei da dinastia Joseon e um palhaço da corte que zomba dele. Esse filme foi um divisor de águas, um fenômeno nacional, milhões de ingressos vendidos e uma relação homoerótica no centro da história pela primeira vez. Algo com esse subtexto alcançava o mainstream. A reação? A crítica ficou muito dividida. Conservadores incomodados, com certeza. Mas o público estava fascinado. A indústria completamente em choque, porque funcionou. No Regret é um filme sul-coreano de 2006 e a sua estreia no dia 16 de novembro na direção aí de longas metragens de Lee Song-ki, e ao longo de sua exibição nos cinemas recebeu aí o total de mais de 43 mil espectadores, tornando-se um filme independente de maior bilheteria na Coreia. Foi especialmente popular entre as jovens espectadoras, algumas das quais afirmaram tê-lo visto mais de 40 vezes. Muitos consideram o verdadeiro nascimento do cinema gay moderno coreano. Era algo cru, corajoso, independente e histórico. Sem ele, talvez o K-BL nunca existisse. Outras obras importantes também nesse período foi A Frozen Flower, que é um filme histórico, erótico sul-coreano. Foi lançado no dia 30 de dezembro de 2008 e apesar de faltar 2 dias para o encerramento do ano, a produção se tornou o 6º filme mais assistido do ano, com o público que passa aí de 3 milhões de espectadores. Escandalizou? Com certeza, porém virou um hit e mostrou que o público tinha curiosidade por narrativas homoeróticas. Agora uma coisa importante, a Coreia proibiu o BL não como a China, mas existiu censura indireta e muito preconceito estrutural, sabe? Projetos eram recusados, personagens cortados, atores evitavam esse tipo de papéis, emissoras tinham medo de fazer qualquer projeto que falasse nesse assunto. Muito conteúdo queer sobrevivia apenas como cinema independente, festivais
festivais, internet, produções bem pequenas. Por isso o BL coreano demorou tanto para nascer. Anos 2010, algo muda. Foi lançada uma série Life is Beautiful, que trazia aí na sua história um dos primeiros casais gays em drama televisivo. Isso aqui foi histórico. Em 2014, nós tivemos o lançamento do filme Night Flyer. Pesado, cru, porém hoje ele é cult. Em 2017, também era lançado a série Long Time No See, que conta a história aí de assassinos apaixonados, tinha muita ação e romance. Muitos consideram o verdadeiro embrião do KBL, muito antes do boom. E um detalhe importantíssimo aqui, enquanto isso, as web novel BL explodiam e delas nasceriam futuras séries como Cement Hero e Cherry Blossom After Winter. Ou seja, o KBL nasceu também do universo das webtoons. Então chega 2020, tivemos então a pandemia, streaming, mudança de mercado e surge Where Your Eyes Linger, primeira série BL oficialmente reconhecida na Coreia. Foi lançada no dia 22 de maio de 2020. Isso aqui foi histórico. A produção foi muito elegante. Tinha um formato de K-drama, romance entre guarda-costas e herdeiro. E então aqui tudo muda. Depois disso vieram Mr. Heart, Wish You, To My Star, Lead On Me, Color Rush e de repente o KBL era um gênero. Então chegou Cement Hero e o gênero explode. Não era mais apenas um nicho, era mainstream. A mídia passou a levar o BL muito a sério. Idols começaram a atuar em boys love, o estigma diminuiu. Muita gente divide essa parte da história assim, antes de Cement Hero e depois de Cement Hero. Enfim, chegamos à Era de Ouro. Depois veio uma nova geração de boys love. Blue Mind, The Eighth Sense, Cherry Blossom After Winter eram histórias boys loves mais maduras, mais cinematográficas, muito mais ousados. Agora o BL coreano tinha identidade própria, o que torna o KBL diferente. Enquanto a Tailândia aposta em fanservice, o KBL herdou muito do cinema queer. Por isso, a gente tem aquele tipo de história mais slow burn, a gente tem aquela estética cinematográfica, um romance introspectivo, dramas emocionais. É um BL com alma de filme indie, entende? Como a Coreia vê o BL hoje? Ainda existe o conservadorismo? Sim, infelizmente ainda sim existe. Ainda existe resistência? Com certeza. Mas a mudança aqui é gigantesca. Do tabu ao stream global, da marginalidade ao mainstream, dos filmes quase censurados a um fenômeno internacional. E pensar que tudo começou com obras escondidas, com filmes polêmicos, mangás clandestinos, aquela questão ali do subtexto, censura e décadas de resistência. O boys love coreano não surgiu do nada. Ele foi construído cena por cena, filme por filme, série por série, e talvez isso explica por que o KBL hoje tem tanta identidade, porque nasceu de um momento de muita luta. E chegamos ao fim, por enquanto, aqui dessa história. Agora vem aqui nos comentários e me diga se você já assistiu algum BL coreano e se você já assistiu alguns desses filmes citados aqui. Aproveita, se inscreva aqui no canal, curta, ativa o sininho das notificações para você receber um vídeo em primeira mão, porque estamos aqui nessa jornada do boys love pelo mundo. Estamos, claro, desvendando toda essa história, agregando um conhecimento absurdo e entendendo melhor. Então vamos juntos. Te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.